Damião pede que Ramiro não se meta com Almerinda e não meta sua mãe nas porcarias dele. Ramiro diz a Damião que Almerindo pediu para matar Ingrid quando ela chegou ao povoado. Gael chega ao bar e pergunta a Ramiro o que ele fez com Ingrid por ordem de Almerinda. Ramiro diz que Ingrid foi embora do povoado e não obedeceu às ordens de Almerinda, e Ingrid era sua mulher. Damião pede que Ramiro tome muito cuidado com o que faz, porque logo irá cair. Damião pede a Gael para tomar uma cerveja. Gael decide sair para jantar com Paloma. Antônia hospeda Horácio no quarto de serviços da Fazenda Arango. Ela diz que trará água e comida e roupa limpa para ele. Horácio pede que Antônia lhe ajude a falar com Almerinda pessoalmente, para dizer algo a ela. Antônia diz que todos pensam que ele matou o Padre Lupe, já que encontraram as digitais dele lá naquela faca. Carmen pensa no que disse a sobrinha sobre se envolver com Damião. Ramiro chega à Casa Azul e diz a Carmen que Horácio deve estar recebendo a ajuda de alguém, porque não é possível ele se esconder tão bem. Carmen diz que eles precisam fazer algo, e ela diz que se eles tivessem dormido, Horácio poderia ter os matado. Carmen pede a Ramiro para usarem Dolores de isca para pegarem Horácio e o bandido sair da ratoeira. Braulio acaricia Dolores, enquanto ela termina de fritar a carne. Damião vai à casa de Lúcio e, com a ajuda de cantores, faz uma serenata para Elisa. Ela sai lá fora e eles se olham felizes. Ele dá uma flor para ela. Ela pega. No dia seguinte, Almerinda toma café da manhã. Almerinda pergunta a Damião se ele estava com Elisa. Damião diz à mãe que sua situação com Elisa vai se resolver o mais rápido que pensa. Almerinda diz que Elisa é muito instável em relação aos sentimentos por ele. Almerinda aconselha Damião. Ele pergunta à mãe se vai deserdá-lo caso Elisa se case com ele. Damião diz à mãe que ela não deveria ter tratos com Ramiro, porque Ramiro e Horácio são cúmplices da explosão da loja de Dona Branca. Lúcio leva Dolores e Elisa de volta para a fazenda Castanhão. Elisa fica feliz por estar de volta à sua casa. Ramiro vê Elisa chegando na fazenda com Lúcio e Dolores. Antônia leva café da manhã para Horácio. Ele se alimenta muito porque está com fome. Antônia pergunta a Horácio se é verdade que ele matou Dona Branca. Horácio confirma. Horácio diz a Antônia que isso foi há muito tempo e que já não tem nada a ver com Ramiro. Antônia diz a Horácio que se ele matou Dona Branca, pode ter feito o mesmo com Lupe. Almerinda se lembra de quando Horácio confessou algumas coisas que tinha feito a mando de Ramiro e que tentou matar Damião. Ela se lembra de uma conversa onde Horácio pediu para ela tomar cuidado com Carmen, porque eles tinham muitas coisas em comum. Damião vai ao estábulo até o seu cavalo, mas antes ele se lembra de quando beijou Elisa pela primeira vez, ali naquele lugar. Damião pensa, fica no mundo da lua, e sem ele poder se defender, Carmen chega ali de repente e dá um beijo no moreno. Damião afasta Carmen. Carmen diz que como amante pode deixá-lo louco. Damião diz que isso jamais vai acontecer. Damião diz que o que inspira nela é nojo e uma profunda pena. Ele pede que ela não se aproxime dele. A víbora não desiste e se lembra de quando beijou Rogério ali naquele mesmo lugar. Horácio vai falar com Almerinda. Horácio diz a Almerinda que está desesperado porque Dolores está em perigo e precisa de dinheiro emprestado para fugir com ela dali. Ele suplica. Almerinda diz a Horácio que ele a enganou e jurou que não era um assassino e era mentira. Horácio diz a Almerinda que matou Branca a mando de Ramiro, e Ramiro tinha lhe ordenado a matar Lúcio, mas cometeu um erro. Almerinda fica pasma. Ela pergunta se ele também matou seu irmão. Horácio diz que não teve nada a ver com isso. Horácio diz a Almerinda que pegou na faca que mataram Lupe sem pensar e viu quem o matou. Horácio diz que tentou ajudar Lupe de todas as formas, mas era tarde demais. Almerinda pergunta quem fez isso e se foi Ramiro. Horácio diz que não, mas que Ramiro estava lá. Ela pergunta se foi Carmen Bouvier quem matou seu irmão. Horácio confirma, diz que sim, e Carmen matou o padre. Ramiro sofre com suas dores de cabeça e toma vários analgésicos que não aliviam suas dores. Carmen chega em casa. Ramiro diz a Carmen que não encontrou Horácio e viu Lúcio, Dolores e Elisa na fazenda Castanhão. Ramiro diz a Carmen que ela foi enganada, foi feita de tonta, de trouxa, porque quem comprou a fazenda foi a própria Elisa. Horácio fala para Almerinda que Carmen é pior que Ramiro. Almerinda pergunta quais razões Carmen teria para fazer isso com seu irmão. Horácio diz que Lupe sempre suspeitou que Carmen tinha matado Augusto e também sabia de vários outros segredos dela. Almerinda fica cada
cada vez mais chocada. Horácio confirma e diz que foi testemunha da morte de Augusto, mas que não conseguiu fazer nada e nem poderia. E foi Carmen mesmo. E não fez nada porque poderia ser preso. Almerinda diz a Horácio que ele não pode sair do povoado e tem que dizer à polícia tudo o que sabe. Horácio diz que se falar alguma coisa, Carmen e Ramiro poderiam matá-lo ou matar Dolores. Almerinda pede que Horácio denuncie Carmen, mas ele não aceita e quer ir embora dali. Ele ameaça ela com uma pistola e diz que a vida da mulher que ele ama está em jogo. Almerinda diz que a melhor maneira dele salvar Dolores é denunciando Ramiro e Carmen. Horácio diz que se for pra cadeia, Ramiro pode contratar alguém lá para matá-lo. Horácio diz a Almerinda que Damião corre perigo e Carmen está rondando ele e agora há pouco viu eles se beijando. Horácio promete a Almerinda que não voltará a incomodá-la mais. Damião vai à casa de Elisa. Elisa diz que graças a uma ideia do seu padrinho, recuperou a fazenda que foi dos seus pais. Damião fica feliz por ela. Damião combina com Elisa de nadarem no lago hoje à tarde. Ela aceita. Eles ficam perto um do outro. Henrique chega ao centro de saúde. Florência diz que gosta do trabalho porque é algo novo para ela. Henrique diz que veio vê-la para saber como ela estava. Henrique diz que pensou neles, em todo o mal que passaram nessa vida. Henrique diz a Flor que queria sair com ela. Ele pede para fazerem algo agradável, algo bom com a vida deles. Ele pede uma oportunidade com ela. Florência fica emocionada e o aceita. Eles se beijam apaixonadamente. Elisa diz a Dolores que ela se vê mais tarde e vai nadar no lago, agora há pouco. Quando eles estão saindo, Almerinda chega à casa dela e diz que precisa falar com Carmen. Elisa diz que sua tia já não vive ali e deve estar na Casa Azul, fora do povoado. Almerinda agradece e dá boa tarde. Elisa pede para ela entrar. Elisa diz a Almerinda que lhe comoveu muito vê-la chorar no velório de Lupe e sabe a dor que ela sentiu. Almerinda diz que gostaria de saber o que Guadalupe estava fazendo na frente do túmulo de Estefânia quando morreu. Elisa diz que Lupe estava lhe esperando e queria lhe dizer algo muito importante e acha que seria algo a ver com sua mãe e o passado. Almerinda fica intrigada e diz que Lupe sempre soube de tudo. Elisa diz a Almerinda que nunca vai se esquecer das últimas palavras de Lupe. Ela estava lá com Damião e ele pediu para que eles lutassem para se manter unidos, porque o amor deles era a maior arma contra a maldade. Elisa pergunta a Almerinda do que quer falar com sua tia. Almerinda diz que precisa que Carmen lhe explique por que estava no estábulo beijando seu filho. Henrique e Florência voltam a namorar e estão felizes. Gael encontra Henrique na rua. Henrique diz a Gael que é um homem que sabe aceitar quando uma mulher diz que não, que só pode ser sua amiga. Henrique acaba falando demais e diz a Gael que espera que agora que Elisa e Damião serão sócios, ele entenda muitas coisas. Gael fica surpreso. Carmen vai à fazenda. Dolores pergunta à vagabunda onde ela vai. Carmen pede para falar com Elisa. Dolores diz que Elisa foi nadar no lago. Carmen sai atrás da sobrinha. Carmen diz a Ramiro que sua sobrinha não está e manda ele aproveitar para pegar Dolores, que está sozinha, e não vai ajudá-lo, porque é capaz de matá-la. Damião chega ao lago, onde nadava quando era criança. O Moreno começa a tirar a camisa. Depois ele tira a calça e fica de cueca. Carmen admira o Moreno. Ela fica ardendo e cheia de fogo e diz sozinha: a Elisa vai pagar tão caro por ter jogado sujo comigo. Eu vou acertar onde mais dói. Ramiro surpreende Dolores e a pega por trás. Ele dopa a empregada e ela desmaia. Carmen vai se aproximando bem devagar do lago e tira a roupa. Depois, a víbora, que gosta de dar para qualquer um, sai andando até o lago com uma cara de pervertida nojenta. Carmen entra no lago e vai andando devagar pelas águas. A pilantra pega Damião por trás, tapa os olhos dele e o beija. Damião não sabe que é ela, já que está de olhos fechados. Carmen deixa Damião com tesão. O Moreno e ela se beijam fogosamente. Elisa chega ali e fica surpresa ao ver sua tia beijando seu namorado. Elisa quase chora e se decepciona. Carmen devora os lábios de Damião com seu maldito veneno. Elisa sai dali. Damião percebe que era Carmen quem estava o beijando. Carmen diz a Deveu mostrar que pode enlouquecê-lo, mas primeiro ele vai ter que conhecê-la um pouco melhor. Ele se irrita com a bruxa e a rejeita. Almerinda vai à casa de Lúcio. Ele reitera seus pêsames pela morte do irmão dela. Almerinda lamenta muito não ter dado seus sentimentos a ele pela morte de Dona Branca.
Almerinda diz a Lúcio que está muito perto de descobrir toda a verdade. Lúcio pede que Almerinda não se deixe enganar com aquelas passagens de avião, porque podem ser falsos, do mesmo jeito que foram os exames de paternidade que Carmen falsificou um dia para fazer Augusto pensar que Elisa não era filha dele. Almerinda se surpreende. Lúcio pergunta para que ela veio. Almerinda diz que a vida lhe ensinou a não confiar em ninguém e acabou de perder a pessoa que poderia lhe ajudar nesses momentos e perdeu seu irmão e por isso veio recorrer a ele. Almerinda quer enfiar Ramiro na cadeia. Carmen pede que Damião fique com ela no lago. Damião chama ela de doente. Carmen pergunta se ele tem medo de Elisa vir ali e encontrá-los. Carmen diz que ele já viu, já sentiu e podem deixar passar e ficar juntos. Damião manda ela se vestir, porque só lhe provoca pena e vergonha, nada mais. Ele sai do lago. Lúcio diz a Almerinda que no dia que estava velando Branca na igreja, gritou com todas as forças que Ramiro Mendonça era o responsável pela morte dela. Almerinda diz que, por isso, está ali, para ele conseguir fazer justiça. Lúcio não a entende, já que ela sempre protegeu Ramiro. Almerinda diz que sua relação mudou com Ramiro Mendonça no dia que ele tentou matá-la. Lúcio pergunta por que ela não o denunciou. Almerinda diz que porque não tem provas. Lúcio diz que não entende porque ela acusou Elisa, sendo que já sabia que tinha sido Ramiro quem tinha tentado matá-la. Lúcio não aceita apoiar Almerinda, enquanto ela continuar sendo inimiga da sua filhada. Gael chega ali na casa de Lúcio e o questiona por que Elisa e Damião serão sócios. Almerinda fica sabendo de tudo. Gael diz a Almerinda que graças a Damião, Elisa será dona da metade da processadora do Zarango. Horácio chega na casa grande e ordena que Ramiro solte Dolores. Ramiro pede que Horácio largue a arma, porque senão quebra o pescoço de Dolores. Horácio diz que não vai denunciar ele e nem Carmen e só quer ir embora para longe com sua esposa. Ramiro ameaça e o chama de animal. Ramiro sai e deixa Dolores ali com Horácio. Horácio vê Dolores. Carmen diz a Damião que Elisa não irá vir e o deixou por Gael. Damião diz que sabe a classe de mulher que Elisa é e ela seria incapaz de ir atrás de Gael, que está com Paloma. Carmen diz a Damião que Elisa e Gael estiveram na cama juntos. Damião diz que sabe de tudo e Elisa mesma o confessou e não se importa com isso. Damião diz a Carmen que se interessa que Elisa fique do seu lado pelo resto da vida. Damião diz que ela nunca poderá acabar com esse amor dele e Elisa, e jamais poderá separá-los. Lúcio exige que Gael saia da sua casa. Gael pede que Almerinda faça algo para impedir essa maldita sociedade entre Elisa e Damião. Almerinda fica chocada e diz a Lúcio que Elisa joga muito bem as cartas e o jurou destruí-la. Lúcio pede que Almerinda não confunda as coisas e tudo isso foi planejado por Damião e não por Elisa. Almerinda pensa que Elisa convenceu seu filho de alguma maneira. Lúcio pede que Almerinda deixe o orgulho de lado. Horácio decide levar Dolores para longe. Braulio chega na casa grande. Horácio pede que ele não se aproxime, porque levará Dolores, porque ela continua sendo sua mulher. Braulio diz que só morto permitirá que ele saia dali com ela. Braulio chama Horácio de maldito assassino e o agride a socos. Horácio diz que ele não sabe o que está dizendo. Braulio diz a Horácio que ele matou Padre Lupe e Dona Branca. Dolores pergunta se é verdade. Horácio pede que ela venha com ele. Braulio agride Horácio. Horácio pega a arma para se defender. Lúcio diz a Almerinda que Damião organizou essa sociedade, acreditando que ela iria parar de se opor na decisão dele de se casar com Elisa, contanto de que a empresa voltasse a ser um negócio familiar. Almerinda reconhece a esperteza de Damião. Almerinda diz que já estava resolvendo de salvar sua empresa. Lúcio diz que ela cada vez mais está perdendo o domínio e controle que tinha sobre Damião, e logo chegará o dia que Damião ficará farto dela continuar sendo um obstáculo para sua felicidade. Lúcio aconselha Almerinda. Dolores pede que Horácio não atire em Braulio, porque ele é o amor da sua vida e o ama. Horácio pede que ela não diga isso. Dolores diz que nunca deixou de amar Braulio. Horácio diz que seu lugar é com ela e ela ainda é sua esposa. Ele jura que vai voltar por ela e sai. Lúcio diz a Almerinda que Elisa pode ter pagado caro demais por um pecado que Stefânia
pode não ter cometido. Almerinda chora. Lúcio diz que ela veio procurando sua ajuda para conseguir justiça, mas quando se quer ser justo, não dá para escolher a pessoa. Ela dá boa tarde e sai. Lúcio diz que Branca tinha dito que ela era uma mulher equivocada e já começaram a entender o porquê. Anoitece. Paloma se maqueia e passa um batom. Gael chega em casa. Paloma quer fazer amor com ele. Ele diz que não se sente bem. Paloma diz que está dando tudo para receber o carinho dele e pede que ele não a rejeite. Ele pede tempo. Paloma diz que o ama demais e daria sua vida por ele e questiona o que ele quer que ela faça e o que precisa. Gael diz que só quer descansar e não quer falar disso agora. Damião chega em casa. Almerinda pede ao filho para conversarem. Ele diz que não quer discutir com ela. Almerinda diz que ele esteve agindo pelas suas costas e já sabe da sociedade que ele quer assinar com Elisa. Damião pergunta se ela vai impedir e se falou com a tia de Elisa. Almerinda diz a Damião que um peão da fazenda viu ele com Carmen se beijando. Damião pensa que Almerinda tramou algo com Carmen. Ela nega tudo. Damião não acredita nas palavras da mãe. Almerinda diz que jamais vai se aliar com uma mulher qualquer como Carmen. Dolores diz a Braulio que não ficará tranquila até prenderem Horácio. Braulio diz a Dolores que não vai permitir que Horácio a leve para lugar nenhum. Dolores chora por Horácio ter matado Branca. Horácio diz a Antônia que iria levar Dolores, mas Braulio o impediu. Antônia pede que Horácio não faça mal a Braulio e só leve Dolores para longe. Antônia diz que Dolores não perdeu tempo, nem guardou o luto e já foi se deitar com Braulio. Horácio diz que levará Dolores, porque ela continua sendo sua esposa, e ali a vida dela corre perigo. Gael está de saída. Paloma diz que está preparando o jantar. Paloma diz que vai acompanhá-lo. Ele não aceita. Paloma pede que ele não a trate como estranha, porque é a esposa dele. Almerinda pensa no que Lúcio lhe disse sobre a sociedade de Elisa e Damião. Elisa chega na casa azul, onde Carmen está. Carmen diz a Elisa que ela não devia ter vindo, ter lhe feito de estúpida. Elisa diz que fez, e fez tão bem feito que ela nunca irá recuperar a fazenda. Carmen diz que pediu para ela não jogar sujo com ela. Elisa diz que advertiu ela de não se meter com Damião. Elisa diz à tia que acabou de vê-la com Damião no lago e pergunta como pôde lhe fazer isso. Carmen diz a Elisa que já chega de lágrimas e dessas bobagens. E os homens fiéis não existem, o amor não existe, e essa é a natureza que está nas entranhas deles e eles levam no sangue. Carmen diz a Elisa que Augusto dizia que sempre amava Estefânia e a enganou com ela. Elisa diz que porque ela é uma mulher qualquer. Carmen pergunta o que a dói, mas se é o Damião ou o orgulho ferido. Carmen diz que ela pensou que na vida ela nunca poderia seduzir Damião, mas conseguiu. Carmen chama Elisa de pobre imbecil, pobre coitada. Elisa diz que ela é a pior pessoa que já conheceu na vida e o que mais sente por ela é nojo. Carmen diz que o Damião não pensa igual ela. Elisa dá um tapa em Carmen. Ela cai na cadeira. Elisa diz que isso é para ela aprender a não se meter com aquilo que é seu. Carmen se levanta e diz que ela nunca mais vai lhe tocar na vida. Elisa pede que ela a solte e a chama de louca. Elisa diz à tia que o que ela fez com sua mãe não vai fazer com ela. Carmen diz: você é tão pouca mulher, todos seus homens ficam com outras. O Damião ficou com a Florença, o Gael dormiu com a sua melhor amiga, a Paloma não era sua irmã? E agora o Damião não conseguiu resistir e beijou uma mulher como eu. Elisa dá um soco na vagabunda e diz que se cansou dela. Carmen cai no chão. Elisa diz a Carmen que ela a dá nojo. Carmen diz que ela vai lhe pagar. Elisa diz que ela não tem ideia do quanto a odeia. Carmen diz que a odeia muito mais. Elisa diz que desde que se entende por gente, ela tratou de arruinar sua vida e tirou o amor do seu pai quando disse que ela não era filha dele. Mas que ela não vai mais fazer isso com ela. Carmen diz que ela matou seu filho, fez seu casamento fracassar dia após dia, porque Augusto tinha que ver todos os dias os rostos e os malditos olhos da sua maldita irmã nela. Elisa diz que isso acontece porque todos os homens sentem pena dela, e agora entende porque seu pai bebia tanto para poder suportar uma porcaria, uma mulher maluca como ela. Carmen pede que ela se cale. Elisa diz que sabe que seu pai nunca amou ela, porque ela pode provocar desejo e muitas outras coisas, mas amor não, amor nunca, e é por isso que ela vai acabar sozinha. Carmen puxa Elisa e manda ela calar a boca. Elisa dá outro tapa na desgraçada. Elisa diz que isso é pra ela aprender que da próxima vez que ela se meter com o Damião, vai ser muito pior. Carmen diz: sim, vai ser pior, ouviu? Eu quero você morta, morta.
Elisa chega em casa e encontra Chatael. Chatael diz a Elisa que ela está cometendo um grave erro em ter que se associar com Damião. Gael diz que ela está salvando Almerinda da ruína e ela vai se aproveitar disso. Elisa diz que não precisa dos conselhos dele. Gael diz que ela será tão dona da processadora Arango quando Damião dá dela. Gael acha injusto tudo isso e diz a Elisa que graças a ele ela tem a processadora. Gael se aproxima de Elisa e diz que precisa beijá-la. Elisa tenta se soltar e bem na hora Damião chega lá. Horácio decide ir embora da fazenda Arango, porque não se sente seguro. Damião diz a Elisa que então era verdade, que ela estava com Gael. Gael sai. Damião diz a Elisa que eles tinham um encontro. Elisa diz que tinha muitas coisas para fazer. Ele diz que esperou por ela a tarde inteira. Elisa pergunta o que ele veio fazer. Damião diz que veio recordá-la que amanhã é o dia da assinatura da sociedade. Elisa diz que tem dúvidas. Damião dá boa noite a ela e sai. Elisa diz a Dolores que aconteceu muitas coisas. Dolores diz que estão esperando ela na sala. Almerinda pede que Elisa se case com seu filho. Carmen cuida dos seus machucados e pensa em Damião. Ramiro sai do banho. Carmen se envolve com Ramiro e imagina Damião no lugar dele. A louca alucina que está transando com Damião. Ramiro pede que Carmen o chame de Rogério. Elisa pensa que Almerinda está enganando. Almerinda diz que está falando sério. Elisa não entende nada. Almerinda diz que tem que aceitar tudo, porque ela é uma mulher de caráter, de sucesso. Elisa diz a Almerinda que ela deve estar desesperada para salvar a processadora da ruína, para lhe dizer tudo isso. Almerinda diz que só está ali deixando de lado seu orgulho porque não pode continuar desafiando Damião. Almerinda diz a Elisa que não veio convencê-la de nada, mas é que se ela se unir com seu filho, não pensa em fazer nada, não pensa em impedi-los. Elisa fica chocada. Almerinda dá boa noite e sai.